Você não sabe por que tem duas funções aí, uma chamada soma C e uma chamada soma Cs no plural? Então fica aqui que no vídeo de hoje eu vou te explicar a diferença entre uma e outra. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos. E no vídeo de hoje, como eu disse anteriormente, a gente vai falar a diferença da função soma C para a função soma Cs, quando que a gente utiliza cada uma delas, ok? Mas antes de a gente começar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esquece de se inscrever clicando no botão que está aqui embaixo, clica no like também para o YouTube entender que esse conteúdo é muito bom e propagar para ainda mais pessoas, ok? Então, chega de falar, bora lá! Pessoal, antes eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, a evolução de algumas funções aqui partindo da função soma, aquela funçãozinha básica que a gente já conhece, para você entender em que tipo de perguntas você vai utilizar cada uma dessas funções. Então olha só, eu tenho aqui qual foi a venda total dessa empresa, ou seja, eu quero saber aqui qual foi o montante, né? Eu juntar todas as pequenas vendas que essa empresa fez e juntar numa única coisa para saber a receita da empresa naquele mês ou naquele período estudado. Para isso a gente sabe que utilizar a função soma é muito fácil. Então, por exemplo, eu vou inserir aqui meu sinal de igual e vou inserir a minha função soma. Basta eu selecionar todos os valores que eu tenho aqui dentro da minha coluna de vendas e dar um Enter. E ele retorna aqui para mim R$1 milhão em vendas, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho da minha célula, e fica mais fácil da gente enxergar. Ok. Então eu tenho aqui R$1.187.090 em vendas, ok? Esse aqui é o total da minha empresa, beleza? Tem uma outra forma da gente fazer também a função soma, que é colocando, por exemplo, aqui embaixo o atalho de teclado Alt mais igual. Olha só, Alt mais igual, ele também insere para mim esse total, né, essa função soma, de uma forma muito mais rápida. Entretanto, muito cuidado, que o Alt igual ele vai funcionar somente para os valores que estão acima ali, ok? Então, vou apagar aqui, era mais para te mostrar esse atalho de teclado, caso você não conhecesse, tudo bem? Agora vamos lá. Olha essa segunda pergunta que tem aqui. Qual foi a venda total do José, que é um dos meus vendedores que eu tenho aqui no meu banco de dados? Olha só que interessante, aqui eu não quero saber o total de vendas daquela empresa, não mais, eu quero saber o total somente das vendas do José. Então eu tenho que pegar desse R$1.187.090 em vendas e eu tenho que extrair aquela pequena parte, ou grande parte, a gente vai descobrir, das vendas do José. Então pensa o seguinte, quando eu estou fazendo a minha função soma C, que é o que eu vou utilizar aqui, ela vai extrair para mim, ela vai criterizar, tá? Não sei se essa palavra existe, mas é aplicar um critério dentro de um total, dentro de uma soma ou dentro de um montante, ok? Então é aplicar critérios. A função soma C, por isso que ela tem esse C no final, que é a nossa função condicional que a gente tem aqui dentro do Excel também muito importante. Então esse C ele vai aplicar um critério dentro da minha soma, tudo bem? Então sempre que você quiser pegar um total e aplicar um critério nele, é através da função soma C que você vai utilizar, ok? Então olha só, vou pegar aqui e vou inserir a minha função soma C no singular, sem o S no final. O primeiro argumento da minha função soma C é o meu intervalo, ou intervalo de critérios que eu tenho dentro da função soma C, que a gente vai ver já já. Esse intervalo, nada mais é que a coluna onde estão os meus critérios. Então eu vou selecionar aqui a coluna de vendedor. Henrique, por que a coluna de vendedor? Muito simples. Aqui eu tenho como meu critério o meu vendedor José. Sendo assim, eu tenho que selecionar em qual coluna do meu banco de dados ele aparece. Ou seja, eu tenho a minha coluna de vendedores, onde vai aparecer o nome do José, beleza? Vou dar um ponto e vírgula, a gente vai para critérios, tá? E aqui é onde a gente vai colocar efetivamente o meu critério, que nada mais é do que o nome do José. Eu posso fazer isso de duas formas. Clicando em uma célula onde tem o nome do José, ou digitando José entre aspas duplas, tá? Só uma coisa que eu recomendo que você não faça é o seguinte, é clicar em José dentro do banco de dados, tá? Por quê? Esse banco de dados, ele pode ser mutável, tá? Alguém pode vir aqui e alterar. Então, a menos que você tenha realmente construído uma tabela à parte para fazer uma análise das vendas do José, não recomendo que você clique ali dentro, beleza? Então, nesse caso, como a gente não tem essa tabelinha, a gente vai fazer o quê? Colocar o José entre aspas, ok? Tanto faz maiúsculos e minúsculos, tá? Ele não difere, mas o acento sim, beleza? Vou dar agora um ponto e vírgula e ele vai por fim para intervalo soma. O que é meu intervalo soma? Nada mais é que a coluna onde estão os valores que eu quero somar. Então, por exemplo, aqui a gente não tem uma coluna de quantidade, mas se houvesse uma coluna de quantidade aqui dentro, eu teria que prestar muita atenção na pergunta. Aqui eu quero o total das vendas, a venda total. Então, sim, é minha coluna de valor, minha coluna de total. Mas, se a pergunta falasse para você o seguinte, qual foi a quantidade total vendida pelo José? Você alteraria para a coluna de quantidade. Tudo bem?
Agora basta fechar aqui meus parênteses e dar no Enter e ele retorna aqui para mim um total, deixa eu já passar isso aqui para real para ficar mais fácil da gente enxergar, um total de R$ 327.050, ok? E olha só, o meu total de vendas foi mais de 1 milhão e somente as vendas do José foi de R$ 327 mil, ok? E agora a gente vai para uma outra funçãozinha, que é a função soma-Cs, que ela responde esse tipo de pergunta que está aqui, ó. Qual foi o valor total de vendas obtido por José vendendo presunto no Rio de Janeiro? Então repara que o seguinte, a minha função soma-C aqui, essa que a gente acabou de fazer, não me ajuda em nada, tá? Porque ela só tem um critério. Então ou é José, ou é presunto, ou Rio de Janeiro. Eu não consigo juntar esses 3 critérios numa coisa só, ou seja, filtrar mais ainda a minha venda total de mais de 1 milhão. Entendeu? Então olha só, como é que a gente vai fazer isso daqui? Vou inserir aqui a minha função soma-Cs. E agora a gente tem os argumentos trocados. Lá no soma-C eu terminava com o intervalo soma, e aqui eu começo com o intervalo soma. E aqui, como a gente viu, o intervalo soma é a coluna de valores, é a coluna onde eu vou somar. Ponto e vírgula. Agora, intervalo de critérios 1. Vamos fazer pela ordem da nossa pergunta. Meu primeiro critério não é o José? Então, eu vou lá e seleciono a coluna de vendedor, já que é aqui que se encontra o meu critério José. Ponto e vírgula, critérios. Agora sim, eu coloco o José. Henrique, e se eu trocar e colocar presunto aqui no lugar de José sem querer, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai retornar um valor totalmente errado para você, porque ele vai procurar presunto dentro da coluna D e não vai ter presunto lá, tá? Porque é uma coluna de vendedores, tudo bem? Ponto e vírgula, e olha só o que a gente tem agora, intervalo de critérios 2. Aqui a função soma-C já tinha acabado, tá? Ela não permitiria que eu desse mais um ponto e vírgula aqui, porque ela tem simplesmente 3 argumentos, beleza? E agora a gente vai para o nosso segundo intervalo de critérios. Qual que é o nosso segundo critério? Presunto. É o meu produto presunto. Em qual coluna aparece o presunto? Aparece aqui, ó, na minha coluna de produtos, beleza? Ponto e vírgula. E agora, presunto, ok? Entre aspas, novamente, não difere maiúsculo de minúsculo, tudo bem? Ponto e vírgula. E agora o nosso critério 3, intervalo de critério 3, perdão, qual é? Bom, por fim, eu tenho Rio de Janeiro. Em qual coluna aparece o Rio de Janeiro? Ele aparece na coluna de cidade. Vou dar um ponto e vírgula. E agora o meu critério 3 qual é? É Rio de Janeiro. Ok? Fecho meus parênteses e dou um Enter. E aqui vou formatar para real. E a gente consegue enxergar agora que o José ele fez uma venda total de R$ 327.050. Mas de presunto no Rio de Janeiro totalizaram R$ 101.175. Tudo bem? Então, qual que é a grande diferença da função soma-C para a função soma-Cs? A diferença é que a função soma-C ela permite que eu faça somas com somente um critério, e a função soma-Cs permite que eu faça somas com um ou mais critérios. E olha só que interessante isso que eu falei, um ou mais critérios. Ou seja, essa mesma resposta aqui, ó, de R$ 327.050, eu também conseguiria utilizando a função soma-Cs. Olha só, vou fazer ela aqui embaixo para você ver. Opa. Aí, vamos lá. Igual, soma-Cs, intervalo soma é minha coluna de valor, intervalo de critérios é minha coluna de vendedor, critérios é o José, ok? E dou um Enter. E olha só, eu vou formatar esse valor aqui para real, para você ver que fica a mesma coisa. E olha só que interessante, vou pintar ele aqui também de uma corzinha só para dar destaque. Essa cor aqui e essa cor aqui representam o mesmo resultado. Ou seja, pessoal, se você utilizar a função soma-Cs para fazer a soma com somente um critério, também é válido. Tanto que no nosso curso completo de Excel Criação de Treinamentos, eu só ensino a função soma-Cs. Por quê? Ela é muito mais completa, você vai poder utilizá-la com um ou mais critérios, tudo bem? Então, na dúvida, utilize sempre a função soma-Cs. Mas não quer utilizar, quer fazer ao pé da letra mesmo? Lembre-se sempre que com um critério você vai utilizar a função soma-C no singular e com um ou mais critérios você vai utilizar a função soma-Cs no plural. Então, lembre-se sempre disso. Soma com critérios é significado de função soma-C ou soma-Cs. Tudo bem? Gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal, comenta aqui embaixo que achou também pra gente bater um papo. Eu te vejo no nosso próximo vídeo.